Como utilizar as palavras certas para anunciar no Google Ads. Quando falamos de palavra-chave no Google Ads, basicamente nós estamos falando do núcleo ou da principal característica que dá o valor que o Google Ads realmente tem. Basicamente, quando uma pessoa digita no mecanismo de pesquisa do Google o que ela está procurando, por exemplo, chaveiro 24 horas, isso que ela digitou é uma palavra-chave. E como consequência, resultados vão aparecer ali, resultado dessa busca por aquela palavra-chave. Os anúncios vão aparecer, caso haja anúncios rodando para essa palavra-chave, e também os resultados orgânicos. Então, fica muito claro que, quando falamos de palavra-chave, falamos de um item que pode definir tanto o seu sucesso quanto o seu fracasso quando você monta suas campanhas de Google Ads. E é muito importante você notar, perceber e saber que as palavras-chave corretas não apenas segmentam os seus anúncios, mas elas também segmentam o seu público-alvo. Acompanhe aqui comigo para ver um pouco mais a fundo e aprenda de uma vez por todas como você pode utilizar as palavras certas para anunciar no Google Ads. Então, quando falamos de palavras-chave nas campanhas de Google Ads, é muito importante a gente saber alguns fatos. O que é a palavra-chave? Ela tem muito a ver com a segmentação que você usa. A palavra-chave acaba sendo um filtro para o seu público. Por exemplo, determinadas faixas etárias têm determinadas necessidades que outras faixas etárias que estão ali pesquisando não vão ter. Vamos colocar um exemplo aqui, por exemplo, na parte odontológica. Vamos usar como exemplo odontopediatria e aqui vamos usar implantes dentários. Observe o seguinte: pessoas que podem pesquisar por odontopediatria, é muito forte a tendência que sejam pais de crianças pequenas. Já pessoas que pesquisam por implantes dentários podem ser pessoas que tenham filhos pequenos? Podem, mas via de regra são pessoas um pouco mais velhas. Então veja bem que a partir desse exemplo já começamos a desenhar que a palavra-chave ela atua como filtro do nosso público. E mais importante do que só saber isso, nós temos que saber que há as palavras-chave que você quer aparecer, que você quer que a sua campanha apareça, que são as palavras-chave positivas, e tão importante quanto, e às vezes até mais importante, são as palavras-chave negativas, que são aquelas que quando alguém digitar no mecanismo de pesquisa, você não quer aparecer. Geralmente, quando eu monto campanhas, eu uso um número X de palavras-chave positivas e um número de palavras-chave negativas muito maior. Porque conforme a campanha vai desempenhando e você vai monitorando ela e otimizando, você percebe que várias palavras podem ser negativadas ali. Então é muito importante esse acompanhamento constante. Você pode montar a melhor campanha do mundo. Se você apenas montar ela e deixar ela por ela mesma, você vai notar que com o tempo ela vai perdendo desempenho. E um dos fatos mais importantes é essa falta de manutenção nas palavras-chave, principalmente nas palavras-chave negativas. Quando você monta uma campanha, você vai colocar as positivas e de suma importância que você não esqueça das negativas. Quando montamos uma campanha, é muito importante termos em mente, você ter em mente, qual o momento que o seu cliente está. Vamos abordar aqui. As pessoas, seu potencial cliente, tem diferentes níveis de consciência quanto ao problema que ele tem e quanto à solução. A pessoa pode ter uma consciência inexistente do problema, ou seja, a pessoa não sabe que ela tem aquele problema, ou a pessoa pode ter uma baixa consciência ou uma alta consciência. O que é uma baixa consciência? Sabe que ela tem um problema, mas não dá tanta importância para isso. Alguns nichos deixam muito mais evidente o problema. Por exemplo, se você tranca o seu carro com a chave dentro, você tem um problema e você sabe muito bem desse problema. E por regra, você está consciente do seu problema. Você tem uma consciência alta, que se você não fizer alguma coisa para resolver, você não sai do lugar. Quanto à solução, as pessoas também têm diferentes níveis de consciência, que pode ser uma baixa consciência da solução ou uma alta consciência da solução. E o nível de consciência entre problema e solução, eles se combinam. Veja bem, eu posso ter uma baixa consciência do meu problema e uma baixa consciência da solução para o problema. Ou eu posso ter uma alta consciência do problema com uma baixa consciência da solução. Então, essas coisas se combinam. A única coisa que não vai combinar é quando a pessoa não sabe que tem um problema. Se ela não sabe que tem um problema, ela nem vai buscar se interessar o mínimo pela solução, certo? E isso
está muito ligado com a etapa do funil que a pessoa pode estar no momento que ela pesquisa. Geralmente, falando aqui de modo simplificado, o funil ele tem topo, meio e fundo. Vamos falar que são 3 fases. Na verdade, eu gosto até de chamar o funil de um filtro. Ele só vai descer nele e só vai sair por ele quem passar por esse filtro. No topo é um nível mais inconsciente. No fundo desse funil nós temos um nível mais consciente, tanto do problema quanto da solução. E o que isso tem a ver com palavras-chave? É o seguinte, diferentes níveis de consciência vão buscar por diferentes palavras-chave. Veja bem, como que o seu cliente pesquisa? Ele pode pesquisar pelo problema, tanto pela solução. Na parte da solução, ele pode buscar pela própria solução ou por alguém que resolva. Então, relembrando os níveis de consciência e o funil e as palavras-chave, veja bem, alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Veja bem esse exemplo. Se alguém pesquisa dentista em Curitiba e compare com alguém que pesquise pela seguinte palavra-chave: dentista, implante dentário, unitário em Curitiba. Olha só que interessante. A pessoa que busca dentista em Curitiba, ela está buscando por dentista. Qual o problema dela? Qual a solução para ela? Imagine que uma pessoa tem algum desconforto bucal, mas ela não sabe o que é. E ela vai e busca um dentista em Curitiba para ela entrar em contato e sanar algumas dúvidas. Nível de consciência do problema? Baixo. Nível de consciência da solução? Baixo também. Já comparando com alguém que digite e pesquise por dentista implante dentário unitário em Curitiba, essa pessoa está em busca de um dentista para fazer um implante de um único dente em Curitiba. Repare que a consciência dessa pessoa, tanto do problema quanto da solução, está muito mais alta em relação a quem digita apenas esses termos. E essa parte de como o cliente pesquisa está muito ligado com a intenção dele. Veja bem, esse próprio exemplo que eu coloquei aqui em cima, dentista em Curitiba e dentista implante dentário unitário em Curitiba, já reflete o que eu vou falar aqui. Geralmente, palavras-chave de cauda longa, ou seja, palavras-chave que contenham 3 ou mais palavras, compondo essa palavra-chave, a gente fala que é uma cauda longa. Geralmente, quanto maior essa cauda, quanto maior a cauda, mais específica a busca dele. E eu não estou falando ainda de correspondência de palavra-chave. Então, repare que além da intenção, você tem que levar em conta na sua palavra-chave, você tem que levar em conta também a etapa do funil, como falamos aqui, que isso tem a ver com o nível de consciência da pessoa e também isso vai influenciar direto como essa pessoa vai buscar por aquilo que ela necessita. Isso nos leva também a ver o que são as correspondências de palavra-chave. Basicamente, a gente tem 3. A gente tem 3 tipos de correspondência de palavra-chave. Temos a palavra exata, frase e ampla. Exata, quando você vai adicionar sua palavra lá nos grupos de anúncio, você vai colocar ela entre chaves. Em frase, você coloca entre aspas. E ampla, você simplesmente escreve ela. Como que funciona? Vamos aos exemplos. Se eu coloco aqui, ó, guincho 24 horas Curitiba. Eu coloco ela entre as chaves. O que eu estou dizendo para o Google? Google, quando alguém digitar exatamente isso, eu quero que o meu anúncio apareça. Já, se eu pegar essa mesma palavra aqui e colocar no contexto de frase, eu estou dizendo para o Google, eu quero que quando alguém digitar essa palavra e pequenas variações dela, eu quero que você mostre o meu anúncio. Alguns exemplos. Se alguém digitar aqui, ó, guincho 24 horas Curitiba, telefone, seu anúncio pode aparecer. Ou o contrário, se a pessoa digitar assim, telefone, guincho 24 horas Curitiba, pode aparecer. E se alguém digitar assim, ó, pior, guincho 24 horas Curitiba. Se você não negativou a palavra pior, o seu anúncio ainda pode aparecer. Então, o contexto de frase, ele permite algumas variações antes e depois da palavra-chave. Já quando você utiliza a correspondência ampla, você vai abrir a porteira. Ela vai aceitar basicamente tudo que for digitado e contenham as suas palavras-chave. Por exemplo, pior guincho 24 horas que não está em Curitiba.
Se você não negativou a palavra pior, seu anúncio pode aparecer. Ou não negativou a palavra não, também seu anúncio pode aparecer. Então, o problema, entre aspas, da correspondência ampla é que ela pode aceitar muita coisa. Ainda mais se você não fez um trabalho bem feito de palavras-chave negativas. E só para ficar claro, você não pode confundir correspondência de palavra-chave com intenção de pesquisa do seu cliente. E para concluir aqui, a palavra-chave ela vai servir como um filtro de público-alvo para o seu anúncio, e ela serve também para você ver e medir e poder mirar em diferentes fases do funil. Lembrando que o filtro, como eu gosto de chamar, ele tem muito a ver com o nível de consciência. Quanto mais no topo, mais inconsciente. Quanto mais ao fundo, mais consciente. E também é muito importante você concatenar, você alinhar, digamos assim, as suas palavras-chave com seus anúncios com a página de destino. Por quê? Isso vai fazer o seu índice de qualidade dessa palavra-chave subir. O que isso quer dizer? O índice de qualidade nada mais é como se fosse uma temperatura da sua palavra-chave. Esse índice de qualidade ele vai de 1 a 10, e quanto mais próximo do 10, mais relevante sua palavra-chave é. Então esse índice de qualidade ele mede a relevância da palavra-chave para a sua campanha. Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra-chave lá, estética automotiva para carros de luxo. Vamos supor que eu estou trabalhando com estética automotiva. Se no meu anúncio, em alguma parte dele, tem lá essa palavra-chave, estética automotiva para carros de luxo, e na página de destino, uma landing page, que é o mais usual, em algum lugar do texto, ou tem um vídeo falando sobre isso, estética automotiva para carros de luxo, o que acontece? A tendência é que o índice de qualidade, ou seja, a relevância dessa palavra-chave, ela seja maior. Isso muito provavelmente mostra que essa palavra-chave pode trazer mais retorno para você quando utilizando ela nas campanhas.